Boa tarde, bom dia, boa noite, Lice alta. Vamos retornar aqui, vamos finalizar o nosso estudo técnico preliminar. E observe, nós fizemos uma divisão aqui de elementos principais iniciais, elementos acessórios, elementos principais finais, os elementos desse módulo. Eu disse na metodologia que nós vamos utilizar o ChatGPT para fazer os 80% do ETP e uns 30% do termo de referência, né? Nesses elementos principais finais, tem vários deles nós não vamos elaborar com o ChatGPT. Eu não sugiro, não indico, né? Por exemplo, a estimativa do valor da contratação é um elemento obrigatório. Todos os elementos principais finais são obrigatórios, mas eu não indico que você faça com a inteligência artificial, tá bom? Eu indico que você elabore realmente com outras ferramentas, com o banco de preços, pelo Google. Ah, Janderson, eu consigo fazer uma pesquisa de preço pelo ChatGPT? Consegue, mas é muito mais fácil você ir lá fazer com a internet, né? Você consegue na versão paga, porque aí você pede para indicar o site, ele vai ler, talvez indique corretamente, aí você vai ter que ir lá no site, imprimir o site, né? Imprimir em PDF, salvar formato PDF o site, com data e hora, para satisfazer os requisitos lá do artigo 23, parágrafo 1º da lei 1433, né? Eu não indico realmente que você utilize a estimativa de valor. Você pode utilizar o ChatGPT, a inteligência artificial, como uma contraprova de preço ou de especificação. Eu vou ensinar isso lá no termo de referência no próximo módulo, tá bom? Mas eu não indico que faça aqui com a inteligência artificial. Então, não está no escopo do nosso curso também. Prosseguindo aqui, justificativa para o parcelamento. Eu não indico que elabore também a justificativa para o parcelamento com a inteligência artificial. Eu considero que o parcelamento do objeto ele é a matéria mais difícil, mais complexa do ETP, na verdade, de licitações e contratos. Porque ele não envolve, gente, apenas uma inteligência jurídica ou administrativa. Ele exige uma compreensão de mercado, de economia. Tudo isso a gente vai ministrar lá no curso completo, que deve ser lançado aí nos próximos meses, mas não é objeto desse curso também, porque eu não indico que faça com o ChatGPT. Porque tem uma coisa que dá problema, é parcelamento do objeto, né? Muito específico. Por enquanto, não indico que faça com ETP. A forma de seleção do fornecedor, ele está aqui dentro, né, da justificativa para o parcelamento do objeto. Se eu vou fazer o parcelamento formal, né, 2, 3 licitações, eu tenho que dizer como que eu vou selecionar o fornecedor. Se é por licitação mesmo, por dispensa, por inexigibilidade. Eu gosto de diferenciar no meu modelo para você não esquecer, mas ele está dentro aqui da justificativa para o parcelamento. Bom, dica de ouro: evite jargões desnecessários. Gente, dia desse o aluno estava falando, Inex para lá, Inex para cá. Eu falei, gente, Inex, perguntei para mim o que é Inex? Minha inocência, né? É inexigibilidade, professor. Eu pensei, a pessoa é muito íntima, né, da inexigibilidade, tem até um apelido. Né? Evite. O ChatGPT, por acaso, ele já sabe que é Inex, mas evite esses jargões desnecessários, né? E é diferente do termo técnico necessário. Aí você explica para o ChatGPT a justificativa a especificação, o conceito da especificação técnica necessária. Por fim, gente, a gente tem um posicionamento conclusivo. Eu vou ler aqui para vocês. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. E aí eu vou reler o conceito de ETP, do artigo 6º, inciso 20. Documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação, que caracteriza o quê? O interesse público envolvido e a sua melhor solução, e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ao quê? Ao projeto básico a serem elaborados
caso se conclua pela viabilidade da contratação. Então, nós estudamos que o DFD ele tem um objeto proposto. Esse objeto ele vai ser confirmado ou não na contratação. Eu posso ter alguns desfechos no ETP. Né? O ETP ele pode ter os seguintes desfechos. O objeto proposto no documento de formalização de demanda é o mais adequado para resolver aquele problema e a solução e a contratação é viável. Eu posso concluir que o objeto proposto ele não é o mais adequado para resolver esse problema, mas o ETP aponta qual que é o objeto mais adequado e viável. Ou a contratação, o ETP, pode concluir de que não tem um objeto viável no momento, uma contratação viável para resolver aquele problema. Nem o DFD que foi sugerido, nem o objeto proposto que foi deferido no DFD, nem outro objeto que constou do estudo ali, ele é suficiente para resolver o problema, ele é adequado, né? Ele é adequado e viável, tá bom? E aí, gente, presta bastante atenção. No início, eu compreendia esse posicionamento como algo mais protocolar, né? Essa contratação é adequada e viável. Só que a gente não tem compromisso com o erro, né? Mas com o acerto, e eu fui lendo, eu li uma observação do professor Marçal Justin Filho, obra dele. Ele diz o seguinte: ora, aqui o gestor, apesar de a administração, né, no caso o servidor que elaborou o ETP, ele precisa gastar umas linhas explicando por que, que aquela contratação ela é mais adequada e viável, né? E aí eu imaginava, mas não, eu já fiz levantamento de mercado, etc. Mas é interessante, gente, até pela motivação do ato, para obrigar quem está fazendo o ETP a dizer que aquele objeto ele é o mais adequado sob a perspectiva do interesse público, que a contratação é viável, né? Porque eu comecei a imaginar casos esdrúxulos em que se comprava, não vou citar aqui, mas se comprava um objeto que claramente ele não era o mais adequado ao interesse público. E a administração vai ter que gastar umas linhas aqui dizendo que ele é o mais adequado, né? E de repente até se repense todo o ETP. Então eu passei a concordar com o professor Marçal Justin Filho, né? Quem sou eu na fila do pão, mas eu passei a concordar. Então aqui eu tenho um modelo de prompt de redação. Lembrando que quem toma a decisão por um imperativo ético categórico é você, gestor, é você, servidor público. Nós não passamos para a máquina a decisão. Vocês lembram disso? Então, o que vai acontecer aqui? Você vai tomar a decisão, o ChatGPT ele vai te ajudar com a redação. Seja um texto com posicionamento conclusivo pela viabilidade, no caso, e adequação da contratação para atendimento da necessidade que se destina, considerando em especial, aí você vai colocar os principais elementos que o levaram a esse posicionamento, mas abrangendo a análise realizada no seguinte texto. E aí a gente vai começar uma técnica que eu vou explicar para vocês no próximo bloco, no próximo módulo, que se chama transplante. Tá? Vejamos aqui. Considera adequado. Deixa eu relembrar o que eu coloquei lá no meu ETP, né? Você pode tirar o especialmente, né? Se você quiser que ele faça um texto mais genérico. Mas quanto mais você especificar, melhor. As contratações em si, eu vou colocar aqui, considerando em especial coloca aqui os ganhos na qualidade
das aulas. Abrangendo essa a análise realizada no seguinte texto. Você vai colar aqui, minha sugestão, os 3 primeiros elementos do ETP. E aí veja, como é inteligência artificial, você vai chegar aqui, vai simplesmente copiar com título e tudo do seu documento que você já alterou, né? Por que que a gente vai fazer isso? Porque a gente utilizou muito prompt de brainstorm, a gente fez muita coisa que poluía o texto. Então eu quero que ele considere especialmente isso aqui. Mas também, gente, porque você pode ter alterado alguma coisa aqui no seu documento. Então eu vou colar aqui. Bem grandão. Mandei. Vai fazer o texto para mim. Fazer o texto. Após a análise das alternativas disponíveis e considerando as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Gramado, conclui-se que a aquisição de 200 notebooks se apresenta como a solução mais viável e adequada para o atendimento das demandas educacionais e administrativas, especialmente no que se refere à modernização tecnológica e à melhoria da qualidade das aulas. Considerou o elemento que eu coloquei, né? A principal justificativa consiste na necessidade de substituir os equipamentos obsoletos atualmente em uso que não possuem capacidade técnica para suportar os programas educacionais modernos. Muito bom! Ele está recordando tudo que está lá na minha justificativa. A introdução de plataformas de gamificação às metodologias pedagógicas inovadoras requer equipamentos, etc. Portanto, a presente contratação atende plenamente às necessidades da Secretaria de Educação de Gramado. Você vai ler com calma, eu não vou ler tudo porque estamos aqui em aula, né? Contribuindo diretamente para a melhoria da qualidade das aulas e o aprimoramento do processo educacional no município. Ele vai trazer de baixo consumo de energia, etc. e tal. Veja que é um resumo bem interessante que não te deu trabalho de fazer, né? Você vai colar lá no final, no posicionamento conclusivo, e está feito o seu posicionamento. Inclusive, você vai fazer as alterações, né? Você vai humanizar, vocêizar esse sentido de colocar as suas palavras, né? Dar o seu toque pessoal ao texto. Aí, gente, feito. Posicionamento conclusivo, nosso ETP está concluído. E nós vamos agora, no próximo bloco, fazer o nosso glorioso mapa de riscos. Nos vemos lá.